Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado e hoje vamos abordar o complexo problema do tráfico de pessoas, crime que afeta cerca de 2,5 milhões de indivíduos e movimenta aproximadamente 32 bilhões de dólares por ano, segundo a ONU. Quais ações são necessárias para combater esse crime e como proteger as vítimas? Para conversar com a gente sobre esse assunto, nossa convidada de hoje é Andréa Gondim, procuradora do Ministério Público do Trabalho. Bem-vinda, Andréa. Muito obrigada. Eu gostaria de saudar todas as pessoas que nos escutam e agradecer o convite, Sérgio, para participar do programa Cidadania. Andréa, para a gente começar então, quando a gente fala em tráfico de pessoas, o que está inserido nesse conceito? Então, a gente evoluiu a partir do Protocolo de Palermo para pensar que o tráfico ele não tem como vítima apenas mulheres e crianças, mas qualquer pessoa pode ser vítima do tráfico. Então, a partir do artigo 149-A do Código Penal, isso foi positivado no Brasil para considerar que qualquer pessoa pode ser aliciada, agenciada, recrutada. Então, o tipo penal do artigo 149-A fala em agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa. Então, qualquer um desses verbos sendo praticado mediante grave violência, ameaça, coação, fraude ou abuso com a finalidade de, na esfera da atribuição do Ministério Público do Trabalho, né, de submissão do trabalho em condições análogas à de escravo, trabalho forçado, servidão por dívidas, vai ser considerado tráfico de pessoas. Mas o tráfico de pessoas ainda pode englobar, por exemplo, a remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo, a exploração sexual e, inclusive, no caso da exploração sexual, os membros do Ministério Público do Trabalho também vão analisar se aquela oferta foi uma oferta de trabalho que, através do engano, da fraude, a mulher foi convidada a realizar uma atividade que está dentre as mais antigas da humanidade e, chegando no local do destino, ela perdeu completamente o domínio sobre o próprio corpo e a liberdade. Então, nesses casos, a gente ainda também investiga se houve uma exploração para fins de trabalho. E é um crime que a gente precisa prestar atenção nas figuras típicas e saber que ele tem uma causa de aumento de pena de 1/3 até a metade quando ele é cometido por funcionário público, né? Mas também quando é cometido contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência, quando o agente se prevalece de relações de parentesco, de relações domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica da vítima, de autoridade ou superioridade hierárquica inerente ao exercício de um emprego, de um cargo, da função, para perpetrar o tipo penal. E ainda quando outra causa de aumento de pena é quando a vítima é retirada do território nacional. Na abertura do programa eu falei em como proteger essas vítimas, né? E você comentou que uma das maneiras do cometimento desse crime é com grave ameaça, né, violência, uso de violência, mas também a fraude e o engano. Então, como ficar alerta a esse tipo de comportamento enganoso e fraudulento? É por isso que essa pergunta é ótima. É muito difícil como prevenir, né? E a gente sabe que a raiz do problema é a pobreza e a desigualdade social. Mas a gente sabe que a gente precisa alertar a população, porque elas vão, como as propostas são muito vantajosas, elas acabam embarcando numa viagem, às vezes, sem se certificar de que aquela proposta é factível, se o local
do suposto destino, se naquele local ela já conhece alguém que trabalha e que tem uma vida regular, se é comum se contratar pessoas para aquele mesmo nível de qualificação, ganhando aquele mesmo salário naquela atividade, pesquisar, conversar o máximo possível, informação é poder. Então, a pessoa precisa, antes de aceitar, pesquisar, se não sabe os termos, se aquela pessoa não traz termos claros da proposta, se quer cogitar aceitar um trabalho, quando você não consegue sequer entender. Muitas pessoas que são traficadas, elas viajam, elas não entendem direito para onde é que estão indo, quanto vão ganhar, elas não sabem de fato qual é a atividade que vão exercer, e outras são enganadas mesmo. A gente já pegou casos em que a pessoa recebeu o contrato no idioma pátrio, recebeu uma versão em inglês, tudo direitinho, a suposta empresa aparentava dar áreas de legalidade e, infelizmente, as vítimas se depararam com uma realidade completamente diferente do que foi ofertado. Então, eu acho que realmente ficar alerta, não existe almoço grátis, então se a sua qualificação profissional ela não é compatível com o salário que é ofertado, já é um sinal de alerta, né? As pessoas precisam realmente pesquisar exaustivamente, ver se aquilo tem um fundamento e tentar se cercar do maior número de detalhes possíveis sobre a proposta. Agora, Andréa, qual que é a grandeza, quando a gente fala de tráfico de pessoas, a grandeza, a magnitude desse crime hoje no cenário nacional? É uma pergunta muito boa. A gente estima que os dados apresentam são só a ponta do iceberg. Entre 1995 e 2022, para você ter uma ideia, mais de 60 mil pessoas foram encontradas em trabalho em condição análoga à de escravo. E mais de 2.500 pessoas foram resgatadas só no ano passado, segundo o Observatório do Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas, que foi desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Organização Internacional do Trabalho. Segundo os dados da própria ONU, cerca de 12 milhões de pessoas são submetidas ao trabalho forçado no mundo e mais de 2 bilhões e 400 mil pessoas vítimas do tráfico de pessoas. Então, o que a gente tenta mostrar é que, em muitos casos sequer chegam ao conhecimento das autoridades e que esses dados eles são indicativos de que isso é um problema grave que precisa ser combatido, mas nem sempre indicam a real proporção do problema. Ele demonstra, por exemplo, em alguns casos, muitas vítimas, quase 50% das vítimas no Brasil, elas não foram resgatadas no seu local de naturalidade ou no seu local de residência, elas foram resgatadas em outros estados ou em outras cidades. E isso, por mais que não seja incontestável, né, mas dá um indicativo de que acende um alerta para as autoridades de que pode ter havido um aliciamento e um tráfico interno de trabalhadores também. Você comentou sobre a questão de outros estados, né? Quais são as rotas hoje mais comuns no tráfico de pessoas? Seja nacional ou até internacional. Então, em relação aos estados, em 2022, os estados com maior número de resgates foram Minas Gerais, mais de 1.000 pessoas resgatadas, Goiás, Piauí, Rio Grande do Sul e São Paulo. São Paulo ficou em último lugar. E muitas dessas pessoas, elas são oriundas de estados como Maranhão, como Piauí, e isso indica realmente um fluxo, né, relacionado ao fluxo interno de trabalhadores. E ao tráfico internacional de pessoas, as rotas elas vão variando. O UNODC, que é o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes, a cada 2 anos lança o Global Report in Traffic Person, que é uma publicação mostrando esses fluxos de vítimas. Infelizmente, nós vemos dentro desse mapa que o UNODC traz, vítimas brasileiras sendo encontradas no leste europeu,
América do Norte, na Ásia, né, na Europa. Então, o que a gente percebe é que as rotas elas vão variando de acordo com o desafio de vencer a pobreza e a desigualdade se encaixa bem aí, porque isso foi muito agravado em razão da pandemia, então as pessoas procuraram outros trabalhos. E por que as pessoas decidem aceitar um trabalho fora do seu país? Para melhorar de vida, né? Então eles buscam melhores condições de vida e de trabalho. Então, a depender da situação econômica em dado território, se o Brasil em dado momento, ele é um país em que a economia não vai bem, as pessoas decidem sair e tentar conseguir empregos em outros países. Se no Brasil há um maior sucesso econômico, as pessoas vão decidir ingressar no Brasil e, às vezes, também atraídas por falsas propostas de emprego, como a gente já combateu. Então, essas rotas elas vão se modificando a depender também, inclusive, do incremento, do aumento de fiscalização em dada fronteira, que vai fazer com que esses perpetradores descubram outras rotas que facilitem essa prática, né? Interessante isso que você colocou agora sobre a questão econômica do país, né? Então, você expôs como fatores que contribuem para o tráfico humano a vulnerabilidade, a pobreza. Então, pensando em soluções na raiz do problema, o que você indicaria como soluções até para a diminuição da desigualdade social, né? E criar um ambiente em que as pessoas não estejam ali tão vulneráveis a ofertas, seja para outros estados ou até para o exterior, que são até fraudulentas e criminosas? O maior desafio, sem dúvida, é reduzir a pobreza e a desigualdade social, porque se a gente tem um indicador, o índice de desenvolvimento humano adequado, essas pessoas vão permanecer nos seus locais, né? Então, não vai ter essa necessidade de aceitar um trabalho de qualquer forma, né? Como é uma prática que ocorre sempre de forma fraudulenta, subreptícia, acaba sendo de difícil detecção, né? Então esse é um grande desafio. Mas eu acho que existem iniciativas que buscam ir além da atividade normal de determinadas instituições. Então, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, ele pode atuar recebendo a denúncia, inclusive vinda do Disque 100 através da rede, né, de parceiros, e atuar dentro de um inquérito civil e de uma ação civil pública. Mas ele decidiu ir além, unir essa rede de parceiros e buscar soluções no eixo não só da repressão, mas também da prevenção e da atenção às vítimas. Então, no eixo da prevenção, a gente desenvolveu o projeto Liberdade no Ar, que hoje conta com parceiros de peso, como o TST, a Infraero, a ANAC, várias concessionárias de aeroportos, de rodoviárias, de portos, empresas aéreas, para tentar conscientizar passageiros, né, os viajantes, através de vídeos informativos nos aeroportos, nos portos, nas rodoviárias e nas redes sociais, nas páginas desses parceiros na internet. E, além disso, também trazendo uma websérie nos meses de julho, que é o mês de combate ao tráfico de pessoas, para falar sobre a temática, trazendo especialistas de renome, e, além disso, disponibilizando aos parceiros que aderem um EAD e uma apostila falando sobre essa temática para a gente treinar o olhar da população, para mostrar que é uma prática ainda muito frequente, ainda existe, pode estar ao nosso lado, e, ao mesmo tempo, com a preocupação de não estigmatizar determinados grupos vulneráveis. Andréia, você comentou sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho também com as vítimas, né? Então, quais são as consequências físicas e até psicológicas das vítimas do tráfico de pessoas e que tipo de cuidado o governo oferece para esse público? Então, existe uma rede de atores, inclusive da sociedade civil também, que busca auxiliar quando a pessoa é resgatada.
O Ministério Público do Trabalho, inclusive, desenvolveu um projeto chamado Vida Pós-Resgate, tentando auxiliar também em relação à vida pós-resgate, porque a gente percebe que, primeiro, muitas dessas pessoas elas ficam traumatizadas, elas saem de casa dizendo para os familiares, para os amigos que conseguiram um emprego, que vão ter muito sucesso, que vai ter um salário diferenciado. De repente, essas pessoas retornam sem o salário, numa situação completamente difícil. Não é fácil para essas pessoas assumirem, para elas mesmas que passaram pela situação de tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo. Então, o primeiro desafio é a vítima se perceber como vítima. O segundo desafio é ela conseguir falar e denunciar as autoridades, porque ela tem medo. Como eu falei no início, que o próprio artigo 149-A do Código Penal, ele fala que é uma causa de aumento de pena o agente, né, o autor do crime, se prevalecer de relações de parentesco, de relações domésticas, de coabitação, de dependência econômica e de hospitalidade. Então, assim, muitas vezes essa vítima foi enganada por uma pessoa que era do seu convívio e que, além disso, que conhece toda a sua rotina doméstica, onde a vítima mora, onde os seus familiares moram, o que ela faz, o que ela deixa de fazer. Então, isso deixa também a vítima com muito medo de denunciar, porque se ela denuncia, ele sabe, ele ameaça e diz que pode causar um grande mal a toda aquela família. Então, acho que a gente encontra realmente várias barreiras, muitas dificuldades, relatos às vezes de pessoas que dizem que foram traficadas, mas nunca denunciaram às autoridades. A gente encontra, inclusive, na internet, vítimas se reconhecendo como vítimas, mas que jamais foram atrás dos perpetradores. Por quê? Porque toda essa proximidade, essa relação, inclusive em alguns casos de parentesco e doméstico, faz com que ela tenha muito medo, além de todo o trauma das situações vividas. Então, algumas vítimas chegam no local de destino, são vítimas de abuso sexual, e isso não é algo fácil de comentar, né? Então, a gente tem muito que avançar e eu acho que é por isso que iniciativas que atuam no eixo da prevenção, conscientizando o cidadão, a cidadã dos riscos de embarcar numa proposta que a gente costuma dizer que é encantadora, porque parece muito bom você conhecer o mundo, passear, viajar e trabalhar e ainda mandar dinheiro para a família. A gente costuma acreditar, né, que informação, nesse caso, é muito importante. Você estava comentando sobre essa questão do medo de denunciar. Então, um crime como o tráfico de pessoas, complexo como o tráfico de pessoas, ele envolve, eu acredito, muitos atores, né, nessa rede criminosa. Quais que seriam esses principais atores no tráfico de pessoas e quão poderosos eles podem até ser de tal forma a subnotificar a criminalidade do tráfico de pessoas em razão do medo, né, da denúncia? O tráfico de pessoas ele é um dos comércios mais lucrativos do mundo, só perde para drogas e para o tráfico de armas. Então, acaba estendendo seus tentáculos para as mais diversas atividades e acaba tendo muita força para silenciar as pessoas, né, silenciar as vítimas. Mas o governo brasileiro ele está atento, é signatário do Protocolo de Palermo, tem uma forte atuação de direitos humanos, preocupado realmente na questão da redução da desigualdade social, e eu acredito que é assim que as autoridades conseguem contribuir, né? O tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo, que é a esfera de atribuição do Ministério Público do Trabalho, ele vai sempre ocorrer de forma fraudulenta, de difícil detecção, mas o maior desafio para as autoridades é essa dificuldade da vítima denunciar, de se reconhecer como vítima, né? Essa vergonha, achou que ia viver a vida dos sonhos, mas foi obrigada
a retornar para o seu estado quando tem a sorte de retornar sem esse sucesso que achava que ia alcançar, e o fato de que os perpetradores, eles utilizam também a inteligência artificial, a internet, descobrem novas formas de atuar, descobrem novas rotas. Então, é algo muito fluido, e eu acho que o que a gente precisa alertar a população, sobretudo, é o fato de que antigamente essas pessoas, elas precisavam, como tem lá no Código Penal, né, se valer dessas relações de parentesco, de hospitalidade, de proximidade, para ganhar a confiança das pessoas. Então, ela se aproximava, passava a ter uma relação doméstica com aquela vítima e ia ganhando a confiança para poder propor uma viagem de trabalho. Infelizmente, com a rede mundial de computadores, a gente vive uma dubiedade, né? Porque ao mesmo tempo em que ela possibilita, inclusive a gente está realizando essa entrevista agora à distância, né? Então ela facilitou muito a vida das pessoas, mas ela também facilita que esse aliciamento se dê via internet. Então, se lembra quando a gente dizia assim, meu filho está em casa, está seguro, não vou deixar ele sair porque é mais seguro em casa. Mas às vezes nem isso é tão seguro assim. Por quê? Porque o seu filho pode estar dentro de um quarto, dizendo que está estudando, está na rede mundial de computadores e sendo aliciado por uma dessas quadrilhas. Então, algo que a gente precisa realmente alertar a população, né, para que a gente possa combater isso, conscientizar os pais e as crianças, os adolescentes, de que a internet realmente nos traz muitos benefícios, mas também já é apontada pelo Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes como uma nova face para poder aliciar essas pessoas. Então, aliciamento via grupo de WhatsApp. Teve um caso em outro país que o que aconteceu? Os perpetradores entravam em grupos de oferta de trabalho para modelo. Aquela oferta, a primeira, existia. Uma foi selecionada. E aí eles criavam um grupo para repescagem. Olha, vocês não conseguiram, mas a gente tem outro trabalho em outro lugar. Vocês aceitam? Aí criavam um novo grupo. E aquelas que não tinham sido selecionadas para a primeira oferta passavam a ser aliciadas para uma segunda oferta, essa sim enganosa. Então, olha o perigo que a gente vê nisso, né? Mas a gente precisa realmente alertar a população que fique esperto, fique ligado. E ainda falo isso com muito peso no coração, porque não quero deixar para a vítima o peso de dizer, ela aceitou. Não, porque não é, ela é a vítima de uma grave violação de direitos humanos e a gente tem que entender isso e não, na verdade, criminalizar a vítima. André, para a gente encerrar então, você comentou ao longo da entrevista a questão do Disque 100. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo sobre a importância da denúncia e quais os canais, além do Disque 100, os canais mais adequados para denunciar e também a proteção dessa denúncia, né, do denunciante, se há e como que se dá essa questão da denúncia. Hoje em dia, o Disque 100 ele atua em rede. Então, na hora que a pessoa denuncia para o Disque 100, e aí o apelo é que a pessoa tente fazer de forma o mais exaustiva possível, dando o maior número de detalhes, porque eu mesma já recebi várias denúncias do Disque 100 que você não consegue localizar quem denunciou, você não consegue entrar em contato para tirar uma dúvida, você não consegue chegar no local porque não foi dito, olha, numa região distante de uma cidade tal, está acontecendo aquilo, mas não dá elementos mínimos para que as pessoas consigam investigar. Então, acho que a denúncia precisa, se você conseguir trazer os dados de alguma vítima, algum contato, alguém para procurar, o número maior de informações nessa denúncia, isso facilita na hora da investigação.
Além disso, o Ministério Público do Trabalho tem o MPT Pardal e no site, né, www.mpt.mp.br, e os parceiros também, como a Polícia Federal, o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, além do Disque 100, que vai disparar essa denúncia para todos os parceiros, para atuar em rede, você também pode procurar em cada instituição. Mas é por isso que a gente recomenda o Disque 100, porque uma vez chegando no Disque 100, essa denúncia no Ministério Público do Trabalho, isso é uma notícia de fato, ela é disparada, a depender da temática, para todos os parceiros envolvidos na rede. E garantindo, se o denunciante quiser, né, a proteção dos dados do denunciante. Agora, quando uma pessoa vai denunciar, é interessante que ela consiga dizer um ponto de referência, ou o local, ou o maior número de detalhes possíveis realmente para que aquela investigação ela possa colher bons frutos. Muito obrigado, Andréa Gondim, pela participação aqui no Cidadania. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os nossos outros programas já estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv, ou então também pelo nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá, ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.